Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. A questão de umas 2 semanas atrás eu gravei uma aula aqui falando a respeito da resolução número 2 da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e fiz um brevíssimo resumo, né, do que estava contido ali naquela resolução que visa flexibilizar a LGPD para os agentes de pequeno porte. E essa aula foi a que mais gerou dúvidas, perguntas, pedidos de esclarecimentos da parte de vocês. Então, eu decidi fazer uma aula complementar aqui, explicando algumas coisas que não foram faladas naquela aula, bem como aproveitar a aula para responder as dúvidas que vocês me mandaram pelo direct do Instagram, assim já fica aqui respondido para todo mundo, tá certo? Então vamos lá. Quero lembrar a vocês que a questão da resolução número 2 da NPD, ela visa flexibilizar a aplicação das normas da LGPD para pessoas que ela considera agentes de pequeno porte, pessoas e empresas, simplificar os processos nas empresas que se enquadrarem nessa definição e conceder também prazos maiores para a execução das tarefas e atendimento aos titulares de dados. No caso da resolução, os prazos fixados lá foram em dobro. Então, o primeiro ponto que gerou muita dúvida é o pessoal perguntando quais eram as definições que eu acabei não falando naquela primeira aula, né? O que é considerado uma microempresa para que ela possa se enquadrar nos agentes de pequeno porte da resolução. São os conceitos que estão definidos nas leis específicas, né? Na lei que estabelece a própria microempresa, a lei que estabelece a startup. A resolução está se reportando a essas leis, mas eu vou explicar aqui para vocês, atendendo aos pedidos, né? O que se considera uma microempresa? É uma sociedade empresária simples, limitada ou unipessoal, inclusive um microempreendedor individual, com registro de empresas mercantis ou registro civil de pessoas jurídicas. E aí, para se enquadrar, além dessa característica de sociedade, ele tem um limite de faturamento. Para que seja considerado uma microempresa, a receita bruta do ano calendário anterior tem que ser até o limite de R$360 mil. E uma empresa de pequeno porte, a receita bruta tem que variar entre 360 mil a 4 milhões e 800. Não será considerado microempresa ou empresa de pequeno porte se houver um grupo empresarial, se for uma filial de uma outra empresa, se o empresário for sócio de uma outra empresa com o tratamento diferenciado daqui, ou seja, ele tem já uma empresa que é considerada uma microempresa ou empresa de pequeno porte, a segunda já exclui esse enquadramento. Cooperativas, exceto aquelas cooperativas de consumo que são criadas para que membros de uma mesma entidade realizem compras. Essa cooperativa de consumo é uma coisa que está bastante em desuso, né? Mas exceto a de consumo, as cooperativas também estão excluídas. Empresas que participam do capital de outras empresas ou empresas do segmento financeiro em geral. Aqui eu estou falando em bancos, sociedades de créditos, ele dá vários exemplos lá no artigo. As sociedades anônimas, SAs, e empresas decorrentes de cisão. Então, fora essas exclusões, as outras empresas que se enquadrarem lá nas especificações anteriores são consideradas microempresas e são consideradas agentes de pequeno porte, à exceção daquelas atividades de tratamento de alto risco, todas as coisas. Eu sugiro que vocês assistam à primeira aula que fala lá sobre a resolução da NPD para não se perder e assista essa aqui na sequência como um esclarecimento adicional, um tira dúvidas, tá? E a startup? Quando é que a gente considera que é uma startup? A startup, pelo próprio texto da resolução, é uma organização empresarial ou societária nascente ou em operação, cuja atuação caracteriza-se pela inovação aplicada ao modelo de negócios ou produtos e serviços ofertados. Logo mais a gente vai ver lá na lei específica o que é considerada a inovação. Quais são as empresas que juridicamente podem ser consideradas startups? O empresário individual, a empresa limitada, as sociedades empresárias, as cooperativas e as sociedades simples. E aí tem a limitação do faturamento também. Receita bruta de até 16 milhões de reais no ano calendário anterior ou 1.333.000, eu coloquei errado aqui, multiplicado pelo número de meses quando proporcional. Então, ou seja, se você operou 9 meses anteriores, você multiplica esse número por 9 e aí você vai ter o limite de faturamento. E a outra necessidade é que ela tenha até o limite de 10 anos de inscrição no CNPJ, o que eu acho que já é bastante tempo. Eu particularmente acho que 10 anos para ser considerado startup é um bom tempo já de empresa, mas nós não estamos aqui para discutir
as definições da lei, né? Apenas para explicar. E além disso, né, ou seja, além desses requisitos anteriores aqui, caracterizado pela inovação, esse tipo de constituição jurídica, esse limite de faturamento e de tempo operando no mercado, também é necessário atender a um desses 2 requisitos aqui. Quais são? Precisa estar declarado no seu contrato social ou na sua alteração mais recente a utilização de modelos de negócios inovadores para a geração de produtos e serviços. E aí eu fui procurar lá na lei complementar qual é a definição que a lei dá para inovação. Inovação é a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social, que resulta em novos produtos ou processos ou que compreende a agregação de novas funcionalidades ou características a um produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho. Ou seja, vai precisar olhar o caso a caso, mesmo a partir dessa definição aqui, é preciso ver que a situação vai ter que ser analisada para poder realmente averiguar que aquela empresa está num ambiente de inovação para que ela possa, de fato, ser enquadrada numa startup. Ou o item B, que é o segundo dos requisitos que precisa ser atendido, um dos 2, enquadramento no regime especial e nova simples, porque aqui ela está no enquadramento tributário, que para ela conseguir esta exceção tributária já está pré-definido, né, que ela tem que ter as características de uma startup. Então, o fato dela ter esse enquadramento já a qualifica como uma empresa startup trabalhando com inovação, tá? Então, esses aqui são pontos que tinham ficado pendentes. Outra pendência que também foi objeto de pergunta: o que é uma zona acessível ao público? A zona acessível ao público, de acordo com a definição lá, são espaços abertos, como praças, centro comercial, via pública, estação de ônibus, metrô, trem, aeroportos, portos, bibliotecas, dentre outros, que também vai ser analisado. Ficou aberta aqui essa definição, ou seja, precisa ver aí se as igrejas, por exemplo, vão ser consideradas espaços públicos, né? São várias outras coisas que você pode pensar como espaços públicos. Estádios de futebol, várias coisas que não estão escritas aqui, mas a gente pode imaginar que vão ser considerados também espaços públicos. E aí, por que é importante essa característica? Porque quando você vai fazer as exceções lá para poder fazer ou não a aplicação da resolução, essa questão de vigilância ou controle de zona acessível ao público é considerado um requisito para enquadrar na operação de alto risco, porque, lógico, naturalmente você tem ali uma passagem de muitas pessoas, às vezes num número que você nem sabe quando vai começar a operação de tratamento qual é o volume. Então, quando você estiver prestando um serviço, criando um produto com foco nessas zonas acessíveis ao público, a resolução também deixa de valer para sua empresa ou negócio. Por quê? Porque você está trabalhando aqui num item que é considerado pela resolução como uma operação de alto risco pela sua característica. Aí, essa é uma outra pergunta que veio. Olha, como que eu aviso a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que eu sou uma empresa, um agente de pequeno porte, que para mim a lei vai ser flexível? Você não avisa, a princípio. Você olha para todas essas especificações que foram dadas aqui na aula, né, ou se você tiver uma consultoria jurídica, claro, você verifica se a sua empresa se enquadra nessa situação de agente de pequeno porte. Se tudo levar ao enquadramento do agente de pequeno porte, então você faz o seu processo de adequação para um agente de pequeno porte, com toda a flexibilização da lei, a simplificação e tudo mais, que já existe o direito lá definido pela autoridade. Mas você não fala isso para a autoridade, não tem necessidade de você falar. O que você vai precisar? Se por um acaso você passar por um processo de fiscalização, se por um acaso você for chamado à autoridade nacional para falar sobre alguma questão de adequação, e aí você disser, olha, eu me enquadro como um agente de pequeno porte, pode ser que numa circunstância como essa, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados questione o seu enquadramento. Então, você precisa estar lá bem preparado para responder por que motivos você se enquadra, né? Em quais artigos você fundamentou lá o seu enquadramento e por que motivo você realizou a sua adequação, o seu projeto com base nessa flexibilização. E quando isso acontecer, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quando e se isso acontecer, vai te notificar lá
para que você explique, comprove por que você está enquadrado nesse regulamento em um prazo de até 15 dias, tá? Então não é uma coisa que você precisa espontaneamente fazer, você pode fazer o seu enquadramento, pode fazer o seu projeto e caso você venha a ser questionado ou solicitado pela autoridade nacional, você explica lá por que motivos você está enquadrado e se documenta direitinho para você poder provar que está, tá bom? Na questão da segurança e boas práticas, foi publicado um checklist, que isso daqui na última aula que eu tinha feito com vocês não estava lá publicado ainda. Então eu achei legal trazer esse ponto aqui para vocês, porque a autoridade nacional já fez esse documento que está lá. Eu vou deixar na descrição do vídeo, como sempre, um link para vocês poderem acessar este documento. Então você pode imprimir esse documento ou guardar, enfim, e ir dando um cliquezinho aqui no checkbox à medida em que a sua empresa, você resolve, né, você enquadra e começa a fazer o projeto de adequação com base nessa resolução. À medida em que a tua empresa for sendo enquadrada, você vai dando um checkbox aqui, né, de que você fez cumpriu essa determinação aqui da autoridade nacional. Então, olha, estabelecer uma política de segurança simplificada que estabeleça controles relacionados ao letramento de dados pessoais, como cópia de segurança, uso de senhas, ou seja, aqui nós temos um checklist que, querendo ou não, ele vai te dando um passo a passo do que é o mínimo, do mínimo que uma empresa de um agente, considerado um agente de pequeno porte, precisa cumprir para estar em conformidade com a legislação. Então, ele tem a parte de conscientização e treinamento, ele vai explicar, inclusive, ele fala item a item o que é que você precisa explicar para os seus colaboradores, parte de gerenciamento de contratos, controle de acessos. Então, assim, é um documento muito legalzinho, bem completo, porque ele vai te dizendo aqui, ponto a ponto, o que é que você precisa fazer e você pode ir começando a verificar aqui quais são as tecnologias que você já tem, as que você precisa adquirir. Enfim, ele dá aqui uma boa orientação do que você precisa fazer como um agente de pequeno porte para se enquadrar na lei. Eu achei interessante isso aqui, então já deixo aqui o link dessa novidade que da última aula até essa já foi publicada lá no portal da NPD, para que vocês saibam quais são os requisitos mínimos de adequação de um agente de pequeno porte. Tá bom? Bom, essas são todas as dúvidas que vocês me mandaram via direct. No entanto, se houverem mais dúvidas além dessas que eu já respondi aqui, continuem falando comigo pelo Instagram ou deixem suas perguntas aqui no comentário do vídeo mesmo. Vou, na medida do possível, gravar aulas e vou responder todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Queridos, por favor, eu peço muito que vocês se inscrevam no canal para que mais pessoas conheçam as questões da LGPD, esses assuntos que nós temos tratado aqui. E se você gosta desse conteúdo, por favor, curte o vídeo para que o meu canal possa crescer e a gente possa alcançar um número maior de pessoas com esse tema tão importante que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá bem? Um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus, fiquem em paz e até a próxima aula.